Ei, puxa o banquinho, passa o café, mais uma aula do Dr. Emanuel para você, para compartilharmos conhecimentos práticos. Lembrem-se que talvez você pode se decepcionar com essa aula se estiver esperando aqui fórmulas prontas, se estiver esperando escutar aquilo que você aprende com os livros. Não é a minha intenção. A minha intenção é ensinar para você, é conversar com você sobre uma experiência de mais de 4.000 contratos assinados. Alguém que já sentou na frente de talvez 5, 6 mil pessoas e foi contratado diversas vezes. É isso que eu quero ensinar para você, não só você que está começando na profissão, como você também que, de alguma forma, está ainda patinando dentro da profissão. É uma aula onde nós vamos conversar sobre princípios básicos desse primeiro atendimento ao cliente. O primeiro atendimento ao cliente ele é muito importante. O primeiro atendimento do cliente, eu comparo ele como se fosse o primeiro encontro com aquela menina, com aquela garota, com aquele rapaz que você está procurando ter um relacionamento. Esse primeiro atendimento, ele vai criar toda o enredo da história que vai se desenhar com o seu cliente. Assim como, se você errar no primeiro encontro, talvez você não tenha uma oportunidade de beijar a garota no segundo encontro, a mesma coisa vai acontecer aqui no atendimento. Se você não passar uma boa impressão no primeiro atendimento, pode ser que você não tenha uma oportunidade de virar o jogo e atender esse cliente uma segunda vez. E por isso eu separei aqui 6 itens básicos. Essa aula eu prometo que é a aula mais importante, ela é a mais legal de você escutar, mas eu preciso que você antes, na confiança, deixe um like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, porque isso me incentiva a gravar mais aqui para vocês e entender como que vocês querem. Eu não estou produzindo vídeo para mim, eu estou produzindo vídeo para vocês, então quando você deixa um comentário aqui, é super importante para mim, representa muito mais do que você imagina, e aí eu vou podendo adequar as suas expectativas. 1. O seu diploma em Direito não pode ser uma fraude. Primeira coisa, a gente vai falar de um monte de técnica comercial, de como vender, de como extrair um pouquinho mais da negociação, mas se você não sabe Direito, eu acho que você tem que voltar 5 anos e fazer outra faculdade de novo, tá? Então, se você não sabe Direito, faz um favor, fecha esse vídeo e vai para outra plataforma, vai estudar alguma outra coisa, porque eu não estou falando para você que não sabe Direito. Se você não sabe Direito, talvez assim, você precisa de outro curso, não um curso para vender as coisas para os outros. Como que você vai vender um serviço jurídico que você não sabe? Então, é um princípio básico. Não tem problema, você pode fechar o vídeo, eu não preciso dar aula, você também não, então eu não quero você aqui. Agora, se você sabe Direito, eu vou te ensinar os outros princípios aqui. Por quê? Não é necessário você ser expert numa área para atender um cliente. Eu, Emanuel, já fui o único comercial de um escritório com mais de 10 advogados. Então eu tinha que atender civil, trabalhista, empresarial, já atendi ambiental, já atendi criminal. Atender o cliente é uma arte. Significa que eu sou expert no criminal? Claro que não. Talvez eu não saiba nem o que é uma audiência de custódia. Não é a minha realidade, não é a minha vida. Mas o meu diploma em Direito não é uma fraude. O ChatGPT não responde melhor do que eu uma pergunta em qualquer área do direito. Por quê? Porque eu sei o direito. Eu consigo desenvolver um raciocínio jurídico que é adequado à realidade de uma atividade de um advogado. O que eu estou querendo dizer com isso? Manoel, então você é melhor que o ChatGPT para responder qual que é o artigo da tentativa lá no Código Penal? Não, não estou falando disso não. Isso não vende não. O cliente não quer saber que é o artigo 14 que fala de tentativa não. Mas você está entendendo que eu sei direito? Que eu conheço que dos artigos 1 ao 121 do Código Penal, a gente está tratando da teoria do crime. E ali a gente vai trabalhar os crimes em espécie somente depois do artigo 121 e a gente começa pelos crimes dolosos contra a vida. Tá vendo que eu tenho uma noção do que é aquele diploma legal? Que eu tenho noção do que é o iter criminis? Isso não eu não lembro a última vez que eu falei sobre isso, tá? Eu tô falando disso aqui porque eu preciso gravar uma aula para vocês. Agora, lógico que se eu estivesse falando do Código Civil, eu conheço ele, pelo menos a parte geral, quase toda de cor. Eu dei aula disso há muitos anos, então ali não é um conhecimento básico, ali eu sou expert. Mas aqui eu tô falando para você que o atendimento, ele precisa ser básico, com o básico de direito que você precisa saber. É preciso ter o domínio das áreas do direito, da noção técnica do direito, para que você possa sentar na frente de uma cliente. Saber o necessário para que você possa se virar
para fechar um cliente. O que eu quero dizer com isso? O cliente veio para mim dizendo que ele tem um contrato não cumprido. Primeiro, eu vou entender com ele onde que está o contrato, se testemunhas assinaram, qual é o objeto do contrato, qual foi a forma de pagamento. Eu estou explorando as informações. Ao explorar as informações que eu tenho em relação a esse assunto, eu vou ali me munindo de informações e o cliente ainda não sabe que talvez eu não saiba a resposta. E muitas vezes eu não sei. Eu vou me munindo de informações para que, e aí eu estou te ensinando aqui algo que é para um escritório no modelo empresa, para que eu possa informar para o cliente que o caso dele tem uma complexidade tamanha que eu não consigo dar um retorno para ele agora. Mas eu vou saber levar isso para um advogado técnico aqui dentro do meu escritório, levando as informações jurídicas. Por quê? Porque dentro de um atendimento, geralmente o cliente passa 50 minutos, 40 minutos, e ele vai contando várias fofocas, te contextualizando o que está ali. Mas na hora que eu vou passar para um advogado técnico, eu falo, olha, é um contrato, o objeto do contrato é um imóvel, o pagamento eram 3 parcelas de 100 mil, a terceira parcela não foi paga porque existe uma violação da cláusula X. Você pode me dizer aqui, por gentileza, qual que é a multa e qual que é o prazo que a gente tem para cobrar essa cláusula? Ou seja, eu resumi um atendimento de 50 minutos que o cara me contou que a vizinha brigou, que o cachorro deu... Não. Eu sei direito. E por saber direito, eu já sei qual que é o cerne do problema. Eu já consigo ir no ponto. Por quê? Porque eu sou o setor comercial do meu escritório. Os comerciais que estão aqui, eles também sabem ir direto no ponto. Ah, o cliente está falando de plano de saúde. Tá, qual que é a ilegalidade que o plano de saúde está cometendo? Ah, o plano de saúde negou uma cirurgia. Qual que é a orientação médica? Quais os documentos médicos você tem? A cirurgia é de urgência? Ou seja, eu sei caminhar com o meu cliente até levar o meu cliente a uma resposta correta. Se você não sabe, isso é muito importante. A gente não sabe de tudo. Você acha que eu sei de todas as áreas do direito? É claro que não. Eu sou tão um ser humano quanto você. Só que você precisa saber pesquisar. Isso também é muito importante. E principalmente quando nós estamos falando dos casos C, dos casos B. Por quê? Porque talvez o caso A seja ultra nichado, ultra expert. E aí talvez esse, para não queimar o seu nome, você tenha que agradecer a oportunidade do cliente e indicar ele ou um colega ou deixar que ele procure outro advogado. Mas tem caso, principalmente esses casos que são de início de carreira, e do advogado que está patinando há muito tempo e não conseguiu ainda se estabelecer, que são casos comuns e corriqueiros. A sociedade tem vícios comuns a todo tempo. E isso o ChatGPT, o Google vai conseguir te ajudar. Você não precisa achar que o cliente está esperando que você dê a solução para ele no atendimento. O cliente está esperando que você escute-o. O cliente está esperando que você mostre para ele que você está com ele. E isso é muito importante, porque a gente já passa para o item 2. Ser um camaleão. Eu vou atender um divórcio totalmente diferente de um empresário. Ué, Manuel, mas às vezes o empresário está se divorciando. Sim, mas o divórcio talvez seja o pior dia da vida da pessoa. Ninguém casa esperando divorciar. E a pessoa, muitas vezes, o que eu quero saber? Tem filhos menores? Tem bens a partilhar? Tem acordo entre o casal? Vai voltar a usar o nome de solteira? Eu só quero saber isso. Mas a pessoa nunca consegue chegar aqui e me responder essas 4, 5 perguntas. Ela quer responder que foi traída, que o problema do dinheiro era grande demais no casamento. Eu vou escutar. Eu vou ser um camaleão. Eu vou estar ali me colocando no lugar dessa pessoa, deixando que ela tome as decisões que são da vida dela, para que na hora que eu possa conduzi-la para o atendimento eu já esteja falando na linguagem dela. Eu entendo que a sua situação ela é muito dramática. Ela é uma situação que ninguém espera passar por ela. Mas você precisa enfrentar isso de cabeça erguida. Vamos fazer de tudo que for possível para que a gente possa conseguir um acordo. Mas, infelizmente, a vida nos reserva surpresas desagradáveis e pode ser que a gente tenha que brigar no judiciário. Totalmente diferente de atender um empresário que chega aqui para fazer um contrato de M&A, que está em euforia porque fizeram uma proposta para ele maior do que aquela que ele imaginava. Eu preciso ensinar para ele cláusulas, garantias, e não é aquele momento fúnebre, talvez seja um momento feliz, eu preciso adequar a expectativa dele para baixo. Ou aquele cliente que é muito simples e não entende, por exemplo, o que é um trânsito em julgado ou o que é um embargos declaratórios. Eu pergunto para você que está me escutando, a sua mãe sabe o que é trânsito em julgado?
Se a sua mãe não sabe o que é trânsito em julgado, muito possivelmente o seu cliente também não sabe. E eu estou usando trânsito em julgado aqui, que foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Eu acho que você já entendeu isso, você está comigo aqui na ideia, você está acompanhando comigo. E se você não deixou um curtir aí, cara, eu estou muito indignado com você, porque assim, não custa nada, eu estou te ensinando uma parada aqui de graça, você vai deixar uma curtida aí. E não é possível que você é tão estéril assim. Dá uma curtida aí, por favor. Olha como que eu mudei. Eu estava ensinando agora, eu estava na posição de professor. A posição de professor requer um Emanuel mais sóbrio. Na posição de seu parceiro que está te ensinando, eu já te chamei até de estéreo, pedindo para você curtir o vídeo. Isso é ser um camaleão. Você entendeu aqui que são duas coisas totalmente diferentes? E eu saí de uma postura para outra sem você perceber. E até agora você não deixou um like. Eu não estou acreditando. Mas ser um camaleão é muito importante. Item 3, encantamento do cliente. Todo mundo gosta de ser encantado. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Procure encantar um cliente. Eu adoro chegar numa loja e ser tratado pelo nome. Eu adoro chegar na padaria e pedir o de sempre. Eu adoro que as pessoas me atendam e façam questão de mim. Eu adoro isso. E eu imagino que você também goste, porque nós somos seres humanos. Você precisa fazer isso com o seu cliente. Geralmente, antes de falar de preço, eu já servi pelo menos um café e uma água para o meu cliente. Antes de falar de preço, eu já apresentei para ele toda a minha estrutura física, porque ela é bonita, porque ela é impressionante. Antes eu fazia isso? Não, eu já atendi num lugar onde tinha cortina de bambu. Não era assim, mas eu também encantava. Eu chegava no horário, eu estava ali presente com o meu cliente, eu respondi o WhatsApp muito mais rápido do que eu respondo hoje, porque eu precisava muito mais. Então, encantamentos é mostrando que eu me importo, eu estou ali. Quantas e quantas vezes eu já perdi noite de sono por causa do cliente, e ele vai saber disso. Cara, eu tô aqui junto com você, esse problema, você me pagou ele para resolver. Você entrou aqui com um problema, a partir de agora, o problema é o mesmo, mas agora ele não tem um único dono, ele tem dois donos. Você, que é o dono do problema, e eu que vou receber para resolver ele com você. Olha que postura adequada. Postura, inclusive, é um tema de uma aula anterior. Se você não viu, tem vários outros vídeos aí. Aproveita e assiste, que é muito melhor do que você assistir os outros vídeos que eu sei que você assiste por aí. Encantamento do cliente. Vá na contramão do mercado. Não acha que o mercado, ele... Ah, não, o cliente tem que tratar de qualquer jeito. O cliente é tudo assim. Ah, tá difícil. Tá difícil mesmo. Para quem não encanta o cliente, tá difícil. Agora, o Pacheco Reis construiu uma legião de fãs, porque a gente se preocupa em encantar o nosso cliente cada vez que ele está aqui. Mandar um parabéns para o cliente no aniversário dele. Essa é a estratégia, eu já até cansei de falar dessa estratégia. Se você ainda não faz, eu não quero te ensinar, assim, você não aprende. Mas assim, mandar uma mensagem de parabéns para um cliente ou para um lead, aquela prospecção, é algo muito importante. Isso é um encantamento. Quantas pessoas falam assim, nossa, o Emanuel lembrou de mim no meu aniversário? Claro, eu lembrei, você é uma pessoa importante para mim. Por quê? Porque eu estou encantando ele. No WhatsApp você está negociando. Não achem que você está conversando no mesmo WhatsApp, que você conversa com a sua mãe, que você conversa com o seu cliente e que são as duas pessoas que você pode tratar do mesmo jeito. Elas não são as mesmas pessoas. Uma é a sua mãe, uma é o seu marido, que você responde com áudio, tudo torto, sem atenção, dirigindo. O cliente, ele é um cliente, ele não está te pedindo um favor, ele está te pagando por isso. Então lembre-se, não é uma conversa de WhatsApp, é uma negociação. E uma negociação, muitas vezes, ela envolve uma queda de braço, para cá, para lá. Quanto mais formal, quanto mais adequado, quanto mais posturado, quanto mais preparado você está para isso, mais você consegue passar valor. Eu consigo cobrar o mesmo valor que eu cobro do meu cliente, que vê uma estrutura hoje física muito legal aqui, do que o cliente que eu cobro no WhatsApp. Por quê? Porque eu penso em cada palavra que eu vou falar para ele. Na aula passada, por exemplo, eu falei, quando eu demoro um pouquinho a responder o WhatsApp, ao invés de falar, me desculpa por responder você somente agora, me desculpa porque eu não vi sua mensagem, sua mensagem sumiu aqui. Quantas vezes você já viu as pessoas respondendo isso? Você mesmo está se identificando aí agora e já respondeu isso. Eu respondo, muito obrigado por aguardar a minha resposta. É muito importante. Imagina só, você está contratando um advogado para resolver o problema da sua vida, e aí você manda para ele assim, ele te manda assim, eu estou numa correria aqui essa semana, mas você pode aguardar que daqui a pouco eu te respondo. Assim, é inadmissível. Meu amigo, eu estou te respondendo hoje, graças a Deus a minha semana foi muito próspera, e a sua resposta é essa, essa, essa. Olha que legal, olha a diferença. Isso é muito importante.
A forma com que se fala, ela define os desígnios da negociação. Se você falar como um menino, você será tratado como um menino. Se você falar como um jovem advogado, você será tratado como um jovem advogado. Se você falar como um advogado sênior, como um profissional sênior, você será tratado como um profissional sênior. E hoje o WhatsApp é uma forma de comunicação que não tem como nós escaparmos. Ou você é advogado aí e fala comigo que o seu cliente te manda e-mail. É exceção, eu sei. O cliente vai te mandar o WhatsApp e agradece. Tem muitos advogados que estão, talvez agora, assistindo o vídeo ao mesmo tempo que gostariam de estar no seu lugar com vários WhatsApps para responder. Observe as reações. Sentir o cliente é extremamente importante. Você precisa saber o que ele está pensando quando você fala alguma coisa. Você precisa escutar com atenção. Escutar é diferente de você ouvir. Escuta o que o cara está te falando. Às vezes você tem que saber o que é o importante para ele. Você está numa negociação que às vezes não é urgente. Vou dar um exemplo. O cara quer contratar uma assessoria para a empresa dele. Mas a empresa ainda é uma startup, ainda não tem nem MVP rodado, ainda não tem nem produto na rua. Mas ele fala que esse é o plano da vida dele, que esse é o projeto da vida dele. Eu não vou tratar com ele de urgência. Eu não vou falar, você tem que fechar amanhã. Não, você tem que fechar o nosso contrato amanhã. Não. Você precisa se atentar que, por ausência de uma assessoria jurídica, o sonho da sua vida pode ser desfeito. Olha como que eu escutei bem. Quando eu escuto, eu retorno com uma abordagem de venda. E aí eu não precisei vender, ele que se sente comprando. Olha a diferença. Ao invés de falar, não, você tem que fechar porque é urgente, o empresário no Brasil quebra quando não tem advogado. Isso é verdade? É. Mas a forma de falar, seja no WhatsApp, seja presencialmente, se você não observa as reações e o que o cliente está falando, você perde a oportunidade de explorar as emoções dele. Ele falou que é o negócio da vida dele. Você vai deixar o negócio da sua vida, a oportunidade da sua vida, não se concretizar por causa de um orçamento de 10 mil reais? O sonho da sua vida vale 10 mil reais? Isso porque eu observei as reações. E por último, alinhamento de expectativa. Nunca prometa nada que você não vai cumprir. E sempre guarde na manga um a mais para você oferecer para o seu cliente. Geralmente eu não saio falando muito de dano moral, por quê? Porque se eu ganho isso, é um plus, é um bônus. Eu não fico prometendo para o nosso cliente, eu vou ganhar 1 milhão de dano moral. Não, o judiciário está dando 100 mil reais aí no evento morte, eu vou prometer. Não. Alinha a expectativa do tempo de resposta. Geralmente, depois que o meu cliente já veio aqui, ele já foi atendido com velocidade, eu alinho com ele, olha, sabe esse atendimento que eu acabei de fazer com você aqui, que eu parei aqui 50 minutos para te escutar e você viu eu olhando no seu olho, prestando atenção? Eu vou fazer isso mais 3 vezes hoje. E talvez eu não consiga responder o seu WhatsApp imediato, mas eu sei que sua situação é importante, talvez no mais tardar amanhã de manhã, quando você mandar uma mensagem no dia anterior, eu vou estar te respondendo. Alinhei a primeira expectativa. O nosso contrato, ele regula a nossa relação do dia de hoje até o dia que terminar o nosso objeto do contrato. E saiba que eu vou estar contigo todos esses dias. Se eu não te mandei mensagem, significa que não tem novidade. Segunda expectativa que eu alinhei. Eu não sou aquele que decide. Eu não sou o cara que pode falar com você que é causa-ganha. Se alguém te falar que é causa-ganha, você pode ter certeza que esse cara não está sendo honesto com você. Quando eu alinho essas expectativas, olha só, o cliente já sabe que não é causa-ganha, ele me deixa trabalhar em paz. Isso é muito importante, alinhar as expectativas. Uma coisa que eu gosto de falar muito, e esse é um segredo do meu atendimento, eu falo com o cliente, olha, eu não consigo garantir para você causa-ganha, isso seria desonestidade da minha parte. Mas eu consigo falar para você que eu consigo prever tudo que vai acontecer no processo para você não ser pego de surpresa por nada. Inclusive, tudo de bom ou de ruim que acontecer no processo, em até 48 horas você vai ficar sabendo. Esse é um compromisso que eu tenho com você, por quê? Porque estamos resolvendo um problema de um adulto, você é um adulto, assim como eu, e eu não vou te esconder nada do problema. Olha que postura alinhada, olha que expectativa alinhada. E aí é apertar as mãos, correr pro abraço e receber o Pix. Eu tenho certeza que você já deixou curtido, então não adianta nem te pedir isso de novo, mas deixa um comentário aí, deixa eu saber se você está curtindo o que eu estou falando. Comenta aqui, por quê? Porque tem outros princípios. Eu sei que eu trouxe os mais básicos, eu já sei até que você sabia. Você só está aí até agora porque você gosta dos meus belos par de olhos. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso. Um abraço, até mais.